Oi gente, meu nome é Jennifer e hoje eu vim aqui compartilhar as minhas leituras do mês de março e abril. Demorou, realmente eu enrolei pra gravar esse vídeo, mas finalmente tá saindo e foram leituras maravilhosas que eu fiz nesses 2 meses e eu vim aqui compartilhar com vocês essas leituras e indicar pra vocês porque realmente foram livros incríveis. O primeiro livro é Amor de um Duque, da Lorraine. Esse livro é um romance de época, é o segundo de uma série que se chama a série dos Turlovers. E aqui a gente vai acompanhar a história da segunda filha Turlover, que é a Gilly, não sei se é assim que se fala. Essa personagem, ela é muito cativante, eu amei ela. Esse livro se tornou um dos meus livros favoritos de romance de época por conta da mocinha aqui. Essa personagem, ela é muito forte, muito independente e é bem diferente de todas as personagens que eu estou acostumada a ler em romances de época. Nessa história a gente vai acompanhar a jornada dela. Ela tem uma taverna, como eu disse, é uma mocinha bem independente, levando em consideração as mocinhas daquela época. Então ela tem os irmãos ali que fizeram de tudo para poder conquistar essa independência dela. Ela, quando era criança, a mãe dela vestia ela de menino para poder ela não chamar atenção ali na redondeza, não chamar muita atenção, para poder fingir que era um garoto, né? Então ela cresceu não tendo vaidades, escondendo as curvas dela. Por isso ela foi se tornando uma mulher tão forte, independente. E aqui, ela, bem no início do livro, ela conhece o nosso mocinho porque ele está sofrendo um assalto nas redondezas ali onde ela mora e ela consegue salvar ele desses bandidos, porque a família dela, a família dos Turlovers, é bem respeitada nesse ambiente, nesse local onde eles moram, nessa cidade, redondeza ali, bairro, não sei. E aí ela consegue salvar ele e leva ele pra casa pra poder cuidar dos curativos e ferimentos desse assalto. E aí tudo começa a se desenrolar. E como eu disse, é o meu livro favorito da série e um dos favoritos de romance de época, super recomendo. Eu gostei tanto dessa série que eu logo engatei no terceiro livro, que é A Filha do Conde, também contando a história do Finn Turlover. E aqui a gente vai conhecer a história dele e da Lavínia. A Lavínia, ela aparece no segundo livro dessa série. Ela também é uma personagem bastante que acontece algumas coisas lá, mas a história dela realmente acontece aqui nesse livro. A Lavínia e o Finn, eles se conhecem quando eles são adolescentes, se apaixonam e vivem um amor proibido ali. Só que como ela é uma filha de um conde, ela realmente não pode se envolver com ele porque ele, afinal de contas, é um bastardo. E aí algo realmente acontece nesse relacionamento aí, eles são separados e vão se encontrar depois de muitos anos, que é quando acontece o desenrolar desse livro. E a história desses dois é muito interessante, também é muito envolvente, eu gostei bastante dessa história. Eu fiquei muito presa porque tem uns acontecimentos aqui que te deixa muito agoniado pra saber o que tá acontecendo. Enfim, é um livro que eu super recomendo também e já engatei a outra continuação da série, que foi A Sedução da Duquesa. Esse é a história do Aiden e da Selena. Nesse aqui a gente vai conhecer a história do Aiden, que também é um Turlover. Ele é dono de 2 clubes, um clube para homens e um clube exclusivo para mulheres. Naquela época, a gente sabe que as mulheres não tinham toda essa liberdade que os homens tinham. Os homens tinham clubes, tavernas e um monte de coisa para fazer, e as mulheres tinham que ficar em casa costurando e aprendendo coisas para poder se casar e ser esposa ideal. E ele, o nosso personagem aqui, ele tem um clube exclusivo para mulheres, onde elas podem ir lá de máscara e aproveitar, curtir, se divertir, fazer coisas que elas não estão acostumadas a fazer na sociedade. E aí, um belo dia, chega uma moça misteriosa nesse clube. Ele fica muito intrigado com ela e ela faz uma proposta muito indecente para ele e muito pecaminosa. E aí tudo começa a se desenrolar na história. E assim, esse livro também traz mensagens e reflexões
muito loucas, porque todos os livros dessa autora você começa a tentar entrar na situação, tentar entender e tentar se colocar no lugar desses personagens, e são situações muito assim que você realmente fica perdido, não sabe o que fazer. As histórias são sensacionais, incríveis, eu super indico essa série da Lohane. O outro livro que eu li finalmente foi A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Esse livro é bem falado no mundo do booktuber, várias pessoas recomendam e eu nunca tinha lido, já estava na minha estante há bastante tempo e finalmente tomei coragem, porque confesso, eu estava com medo de não gostar desse livro, de ser ruim, não sei, eu estava adiando. Mas finalmente eu li e esse livro é sensacional. Não tem como classificar ele como um gênero específico, porque ele tem ação, ele tem aventura, romance, mistério, terror, ele tem suspense, tem de tudo nesse livro. Ele é perfeito. E aí, assim, eu gostei bastante da história. A gente vai conhecer a história de um garoto que vai no cemitério dos livros esquecidos com o pai, e lá ele fala, o pai dele fala, escolhe qualquer livro para você levar para casa. E aí ele escolhe A Sombra do Vento. Lê o livro, se apaixona e aí fica procurando, quer saber mais sobre o autor desse livro, mas ele não encontra nada, porque tudo que envolve o autor desse livro é um grande mistério. Então ele fica extremamente curioso e começa a procurar, começa a querer saber mais sobre a história desse autor. Esse livro é muito interessante, eu super indico. Só teve uma coisinha aqui inesperada que eu não curti muito, por isso que ele não foi 5 estrelas pra mim, mas eu super recomendo. O último livro que eu tenho aqui é Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir. Acho que é assim que se fala. Esse livro é um livro de fantasia. Depois de ler vários livros de romance de época e um livro que tem um pouco de tudo, eu estava um pouco órfã e queria muito ler uma fantasia, então eu busquei várias e esse foi o que eu li e eu gostei bastante. Esse livro vai contar, a gente vai acompanhar o ponto de vista de dois personagens aqui, que é a Laia e o Elias. A Laia, ela é uma escrava e o Elias é um soldado. Então eles vivem aqui no Império e esse Império é tão poderoso que se algo ir de contra e desafiar esse Império, a pessoa ela é morta, ela é executada porque ninguém aceita nada contra esse Império. E aí, o que acontece? A Laia, ela mora com os avós e o irmão mais velho dela, e algo acontece ali em determinado dia que esse irmão dela é acusado de traição e é levado preso. Então ela é forçada a ir atrás dos rebeldes para poder pedir ajuda para salvar o irmão dela. E aí esses rebeldes pedem uma ajudinha ali também, tipo, se eles ajudarem ela a salvar o irmão, a tirar o irmão da prisão, ela também tem que ajudar de alguma forma eles. Então ela vai ser uma espiã dentro da academia militar do Império, né? E é lá que ela conhece o Elias, um dos nossos melhores soldados ali da academia, só que ele é um soldado diferente. Ele tá cansado de toda essa injustiça que está acontecendo, de toda essa matança de pessoas. Ele só quer ser livre e fugir dali da academia. Aí a gente vai acompanhar a jornada desses dois personagens e eu gostei bastante. Eu estou lendo já o 2º livro e essa série tem tudo para ser maravilhosa e, enfim, estou com altas expectativas porque eu gostei bastante e super indico. E é isso, essas foram as minhas leituras maravilhosas, diga-se de passagem. Me conta aqui embaixo algum livro que você queira me recomendar e eu espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!